Nos últimos meses, o preço dos combustíveis no Brasil voltou ao centro do debate político e econômico. Muitos dizem que a culpa é da guerra, do petróleo internacional ou das tensões no Oriente Médio. Mas existe uma pergunta que pouca gente faz: o que realmente está por trás do aumento da gasolina no Brasil? Para entender isso, precisamos olhar para as decisões políticas tomadas nos últimos anos. Em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, houve uma forte redução de impostos sobre combustíveis. O governo federal cortou tributos e também pressionou os estados a reduzirem o ICMS, que é o principal imposto estadual cobrado sobre gasolina e diesel. Naquele momento, o objetivo era claro: reduzir o impacto da alta global do petróleo sobre o consumidor brasileiro. E, por um período, os preços nas bombas realmente caíram. Mas essa política gerou muita controvérsia. Críticos afirmaram que a redução dos impostos estava sendo usada como estratégia eleitoral. Inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral discutiu se essas medidas poderiam ser consideradas uma forma de influência no processo eleitoral. Depois das eleições, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, parte dessas políticas fiscais começou a ser revertida. O governo retomou alguns impostos federais sobre combustíveis, o que naturalmente pressionou os preços para cima. Mais recentemente, houve um pequeno recuo em parte dessas taxas, mas, segundo muitos analistas, o impacto real dessa redução é muito limitado. Isso acontece porque os impostos federais representam apenas uma parte do preço final pago pelo consumidor. Grande parte do valor da gasolina ainda vem do ICMS estadual. Ou seja, mesmo que haja redução de impostos federais, o efeito nas bombas pode ser de apenas alguns centavos por litro. Mas a discussão não termina aí. Além das decisões fiscais internas, existe também um cenário internacional extremamente volátil. As tensões entre os Estados Unidos e o Irã voltaram a crescer nos últimos anos. E um dos pontos mais críticos desse conflito é o controle do Estreito de Hormuz. Esse estreito é uma das rotas mais importantes do planeta para o transporte de petróleo. Uma enorme parcela do petróleo exportado por países do Golfo passa por essa região todos os dias. Se o fluxo nesse ponto for interrompido ou bloqueado, o impacto no mercado global de energia pode ser gigantesco. E é exatamente esse tipo de cenário que preocupa analistas do setor. Caso haja uma interrupção prolongada no transporte de petróleo pela região, o preço do barril poderia subir drasticamente. Algumas projeções mais pessimistas falam até em petróleo chegando a $200 por barril. Se isso acontecer, o impacto nos preços de combustíveis seria inevitável em praticamente todos os países, incluindo o Brasil. Mas existe um detalhe importante. Mesmo sendo um grande produtor de petróleo, o Brasil ainda depende de importações para parte do combustível refinado que consome. Isso significa que o país continua exposto às oscilações do mercado internacional. E quando os preços globais sobem, essa pressão acaba chegando às bombas brasileiras. Outro fator importante é o comportamento do próprio mercado. Quando consumidores e empresas acreditam que os preços vão subir, muitas vezes começam a comprar combustível antecipadamente. Isso aumenta a demanda no curto prazo e pode gerar escassez temporária. Esse tipo de movimento, por sua vez, acaba pressionando ainda mais os preços. Nesse contexto, empresas como a Petrobras enfrentam um desafio enorme. Se os preços forem mantidos artificialmente baixos, a empresa pode acumular prejuízos. Mas se os preços subirem rapidamente, o impacto político e social pode ser muito grande. Por isso, a política de preços da Petrobras costuma estar no centro das discussões econômicas e políticas do país. No final das contas, o preço da gasolina no Brasil não depende apenas de um único fator. Ele é resultado de uma combinação complexa de decisões políticas, impostos, mercado internacional e tensões geopolíticas. E enquanto esses elementos continuarem em movimento, o debate sobre combustíveis provavelmente continuará sendo um dos temas mais sensíveis da economia brasileira. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o principal problema do preço dos combustíveis no Brasil está nos impostos ou nas crises globais que afetam o petróleo? Deixe seu comentário e participe da discussão. E se você quer continuar acompanhando os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações.